Muito bom, estamos retomando então nossa sequência das nossas palestras do 19º Congresso Estadual de Previdência da APPREM, agradecendo sempre a presença e participação de todos vocês. A APPREM agradece muito por terem também tido assim sempre o interesse nos assuntos que são aqui colocados pelos nossos palestrantes. E na sequência, com certeza, o assunto é de muita importância para todos os regimes próprios. Antes, porém, nós informamos a vocês a festa hoje, confraternização. Quem não está hospedado aqui no hotel teria que trazer aí o crachá, ou então, pelo menos, o voucher de entrada que está no crachá de vocês, tem o voucher do jantar. Então, não esquecer, por favor, para o acesso hoje à festa de confraternização, a partir das 8h30, aqui no hotel sede da realização do nosso congresso. E, senhoras e senhores, para dar sequência, então, à nossa atividade, convidamos nesse momento para ser o mediador, coordenando também esta atividade, nosso querido Antônio Correia, o Correinha do Instituto de Indaiatuba e também da diretoria da APPREM. E com muita honra convidamos novamente nosso palestrante, ele que já falou na abertura e hoje, com certeza, também trará mais informações a todos vocês. É o Dr. Miguel Antônio Fernandes Chaves, coordenador-geral de Auditoria e Contencioso do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência do Ministério da Previdência. Agradecemos mais uma vez o Ministério da Previdência Social pelo apoio, pela participação também no nosso congresso. A todos uma ótima atividade e, nesse momento, dando as boas-vindas, nosso moderador, o Correia. Bom dia, pessoal congressistas, desse 19º Congresso Estadual promovido pela APPREM. O tema dessa segunda parte aqui do Congresso é muito interessante, É o Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social no acompanhamento dos repasses e parcelamentos. A gente sabe que quase que a maioria dos regimes próprios tem essa situação de falta de repasse atrasado, parcelamentos. E nós temos aqui o Miguel Chaves, que é um grande colaborador dos regimes próprios, incentivador, por intermédio das associações nacionais e também das estaduais, certo? Então, sempre é uma pessoa colaboradora e prestadora de quando é necessário, lá no setor, na secretaria que trabalha lá, sempre à disposição. Então, a gente já antecipadamente agradece aí a sua presença, a sua palestra. O Miguel, ele é coordenador geral de editoria e contencioso da Secretaria de Previdência, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde abril de 2004, com atuação na auditoria direta dos regimes próprios de estados e municípios, no período de janeiro de 2006 até março de 2017. A função dele é coordenador-geral de editoria e contencioso da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Previdência. Ele é formado em bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em demografia e ciências atuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, Miguel, fica à vontade aí para a gente ouvir a sua palestra. Obrigado, Correia, pelas boas palavras. E a gente agora vai falar um pouquinho, bom dia inicialmente, bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse papel do Departamento dos Regime de Previdência no Serviço Público, nessa atividade de acompanhar os repasses das parcelas e contribuições.
Atualmente, a nossa subsecretaria de regime próprio e complementar, essa nova denominação, com o novo regimento interno do Ministério da Previdência Social, ela está estruturada em 5 coordenações gerais. Então, tem uma coordenação geral de acompanhamento legal, que cuida das normas, tem outra coordenação, que é a coordenação geral de contabilidade, atuário e investimento, que cuida dessas 3 áreas, contabilidade, atuário e investimentos. Tem a outra coordenação, a CGE, que é a Coordenação Geral de Estruturação e Informações Previdenciárias, que cuida do sistema CadPrev, além dos demais sistemas, e faz essa interface direto com a DataPrev. E temos uma coordenação nova, que é a Coordenação Geral de Atendimento e Relacionamento Institucional, que cuida do atendimento e faz essa interface com os outros órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. E a nossa coordenação, que estamos lá à frente, é a Coordenação Geral de Auditoria e Contencioso. Então, essa coordenação, ela cuida, assim, da fiscalização dos regimes próprios de previdência. Nós temos 3 auditorias, uma auditoria padrão, cujo foco é a verificação dos critérios para fins de regularidade previdenciária, com foco, principalmente, na questão dos repasses das contribuições e na utilização indevida de recursos previdenciários. Então, essa é uma auditoria. A outra é uma auditoria que se chama de Auditoria de Informações Previdenciárias. É uma auditoria com um grupo bem reduzido de auditores fiscais, e temos um sistema interno que a gente faz a captação das informações prestada pelos entes por meio do CadPrev. A gente vai buscar algumas informações também do SICONF, da própria compensação previdenciária, que são feitas ali de cerca de 50 batimentos, cujo objetivo é verificar eventual inconsistência nas informações prestadas no DIPR, aquele demonstrativo de informações previdenciárias e repasse. E ali, quando a gente vai retificar as informações em razão de inconsistência de dados apresentados, ele termina por confessar débitos, e aí isso gera parcelamento de débitos ou o repasse de contribuições. E temos uma outra auditoria, que é a auditoria específica na área de investimentos, cujo foco é verificar a questão do processo decisório por ocasião das aplicações dos recursos do mercado financeiro nos diversos fundos. Então, a gente tem essas 3 auditorias, são realizadas por auditores fiscais da Receita Federal, cedidos da Receita Federal ao Ministério da Previdência Social, que faz esse trabalho específico de fiscalização dos regimes próprios de previdência. Então, a gente cuida dessa parte da auditoria propriamente dita e cuida também do contencioso administrativo. Então, uma vez o auditor, fazendo uma auditoria direta do RPPS, se ele verifica alguma irregularidade para fins de emissão do CRP, é gerada uma notificação, que a gente chama notificação de auditoria fiscal, e isso vai gerar um processo administrativo previdenciário, em que o ente tem direito a fazer a defesa, recurso, depois fazer a justificativa, e tem também um grupo específico lá de auditores, analistas, que analisa essas defesas, esses recursos, essas justificativas, e aí regulariza ou não o critério anteriormente notificado. Então, essas 2 coordenações, tem a coordenação do contencioso e a coordenação da auditoria. E a gente tem essa terceira, que é a coordenação do repasse e parcelamento. Quer dizer, das 3 coordenações, essa efetivamente aqui gera mais demandas internas para a gente, porque ela cuida justamente do repasse das contribuições, repasse integral das contribuições, e também o cumprimento dos termos de acordo de parcelamento. Quer dizer, levando em consideração que somos atualmente cerca de 2.144 RPPS, a gente tem uma estrutura lá nessa coordenação de repasse e parcelamento de 4 servidores. Então, a gente vai ver na frente aqui que a gente tem uma demanda gigantesca de irregularidade no DIPR por falta de repasse integral das contribuições e uma quantidade também muito relevante de parcelamento. Toda vez que o ente faz um parcelamento que não paga a contribuição, ele gera uma regra de batimento do DIPR, que é a regra de batimento 09, que é justamente o não repasse da contribuição na data do vencimento. Isso aí gera demanda interna lá para essa coordenação de repasse e parcelamento. Então, essa coordenação, efetivamente, ela trabalha muito e também gera, até mesmo pela equipe interna e pelo volume de demandas, diversas vezes ela gera até insatisfação por parte dos RPPS, que manda o parcelamento e ela está aguardando a análise, não foi analisado, mas a gente tem, infelizmente, essa deficiência de estrutura interna para atender toda essa demanda. Então, assim, eu diria que o repasse das contribuições e dos parcelamentos é efetivamente a obrigação assim, mais relevante do ente que instituiu uma previdência própria. Sem o repasse, não tem o pagamento dos benefícios, o ente não vai capitalizar recursos,
para pagar os benefícios futuros, ele compromete o equilíbrio financeiro do regime e a sustentabilidade futura dele. Entretanto, apesar dessa importância desse repasse integral das contribuições, é efetivamente o critério mais descumprido pelos entes federativos, é o repasse das contribuições nas datas aprazadas. Isso gera essa demanda gigantesca para a gente, porque muitas vezes o ente está irregular e ele tem a necessidade de ter o CRP, e aí ele precisa desse CRP com uma certa urgência para liberar o eventual recurso federal, uma transferência voluntária, mas está impactado em razão do não repasse das contribuições. Então, aqui cabe, talvez, como é a obrigação mais relevante do ente de repassar, ao meu ver, também é uma obrigação do dirigente, do conselheiro, de ter o efetivo controle dessas contribuições, e não só ter o controle, de fazer a cobrança, quando o ente não repassa na data prevista em lei, e faça a cobrança, acione os demais órgãos de controle, exemplo de Câmara Municipal, a própria Secretaria de Previdência, Tribunal de Contas, de modo a evitar essa inadimplência continuada que verifica na grande maioria dos regimes próprios de previdência. Isso aí compromete o equilíbrio financeiro atuarial, a sustentabilidade do ente, o ente fica inviabilizado, muitas vezes, de pagar benefícios porque não tem o recurso suficiente, e aí fica na dependência do ente de fazer aqueles aportes para a cobertura das insuficiências financeiras. Então, assim, o artigo 25 do parágrafo 3º da portaria, ele já diz ali que a atribuição do gestor, talvez seja a principal delas, dos gestores municipais, prefeitos, secretários, governadores, que fizeram a instituição desse regime, juntamente com os dirigentes conselheiros, pautar suas ações nessa busca da sustentabilidade do RPPS de longo prazo. E o repasse é a das mais básicas obrigações, tanto do ente como dos dirigentes e conselheiros, de acompanhar, de controlar e cobrar. Aqui a gente traz uma dimensão dessa inadimplência. Se a gente pegar isso aqui é o dado mais recente, de março de 2023, somente os municípios eles têm cerca de 9.524 parcelamentos. Aqui tem aqueles parcelamentos aceitos, são aqueles parcelamentos que foram encaminhados à Secretaria de Previdência, ele cumpre as normas, os parâmetros para fins de aceite e contempla todo o débito ou confessado no DIPR ou aquele débito que foi objeto de apuração por ocasião da auditoria. Então, são cerca de 6.500. A gente tem outro 1.405 só dos municípios. Só dos municípios que aquele ente ele fez o parcelamento, mas aquele parcelamento não cumpre as normas regulamentares para fins de aceite, ou o que está sendo parcelado geralmente não contempla o total dos débitos que ele confessou em DPR, ou diverge daquilo que foi apurado por ocasião da auditoria. E aqui a gente tem esse estoque, aguardando análise. Esses parcelamentos são aqueles que o ente já cadastrou, de prévia, ele também encaminhou os documentos obrigatórios. Formulário de autorização de débito das contribuições no FPM, quando for o caso. Então, ele já caminhou toda a documentação, mas aí está aguardando a análise da Secretaria de Previdência. Esse número de 551, ele não é verdadeiro. Por que eu não digo que não é verdadeiro? Porque nós temos hoje um parcelamento especial, aquele parcelamento especial da portaria 113. E a coordenação do repasse e parcelamento só faz a análise desse parcelamento depois que foi emitida a declaração de ateste. Uma declaração que o ente que pretende fazer esse parcelamento, ele tem que cumprir, que a gente vai ver mais na frente quais são essas condições. Então, somente depois que o secretário, hoje o diretor de Previdência, ele emite essa declaração de ateste, que foram cumpridos todos aqueles requisitos, é que passa a ser objeto de análise. Então, aqui tem 551, mas é provável que tenha cerca de 300 ou 350 parcelamentos que foram devidamente encaminhados, mas ainda que estão dependendo de análise, está dependendo dessa declaração de ateste. Então, esse número aqui, em números reais, eu acredito que seja no máximo aqui 100 ou 150, esses outros 400 são decorrentes dessa pendência da declaração de ateste para cumprir as condições da emenda 113.
E aqui aguardando documento assinado, cerca de 871 são parcelamentos novos. O ente já foi lá no sistema, cadastrou, mas está faltando encaminhar os demais documentos. O termo assinado, a publicação do termo, o formulário do FPM, se for o caso, a declaração da publicação do termo, o DCP assinado. Então, ele já preencheu, mas falta encaminhar essa documentação. Enquanto ele não encaminha, ele fica nesse status não é anualizado, que o termo efetivamente ainda não foi efetivamente formalizado. Então, a gente tem, somando com os estados, é um número bem menor dos estados, 168, a gente tem esse montante aqui de 9.500 parcelamentos atualmente vigentes na Secretaria de Previdência. E o total dos recursos parcelados é dessa ordem aqui, 50,8 bilhões de reais. Valores originalmente parcelados. Isso não é o montante real parcelado. É que na data da formalização do termo é aquele que parcelou. Na data do termo, ele parcelou em 2020. Então, é aquele termo que ele parcelou em 2020. Como existe uma inadimplência grande nos parcelamentos, e, além do mais, essas parcelas são atualizadas de acordo com o índice de atualização em taxa de juros, o valor real, se eu perguntar quanto é o valor real parcelado, eu diria que isso aqui pode ser até dobrar, 100 bilhões de reais, se fosse o total dos débitos dos entes federativos, junto às suas unidades gestoras, em valores atualizados. Então, é 50,8 bi o valor original parcelado. Mas se pegar o valor montante real hoje, se atualizar de acordo com o índice de atualização taxa de juros, esse valor pode, inclusive, dobrar. Então, a gente aqui tem uma dimensão da quantidade de parcelamentos e o montante da inadimplência, né, continuada na boa parte dos regimes próprios de previdência. Isso aqui são os montantes parcelados. O ente já confessou, ele já parcelou, ele já cadastrou no sistema. Mas quando a gente pegou esse levantamento aqui no final de março, eu fui fazer um levantamento, eu tinha 687 RPPs que estavam irregular no extrato previdenciário por não encaminhar o DIPR. Não necessariamente é questão de inadimplência, mas é um indício forte que o ente não repassou e ele nem encaminhou o DIPR. Então, especialmente aqueles regimes próprios de previdência que têm decisão judicial, então ele nem encaminhou o DIPR. Por consequência, quase sempre, a inadimplência do repasse das contribuições é quanto mais. Geralmente, o ente repassa aquilo necessário apenas para pagar os benefícios. Muitas vezes, apenas a parte do servidor, a parte patronal. Ele não repassa para evitar aquele crime de apropriação e débito, e nem caminhou da IPR, quando ele tem decisão judicial. Então, aqui é um indício forte que a gente não tem conhecimento, porque nem o DIPR foi encaminhado, de outra inadimplência do repasse das contribuições. E nesse mesmo levantamento, a gente tinha 904 RPPS dos 2.144, olha a relevância disso, né? 904 e 2.144 irregular nesse critério, no critério da IPR, caráter contributivo e consistência. O que é esse critério? Ele contempla aqueles RPPS que não encaminharam da IPR, já fica irregular dele. Mas aqui nós pegamos o levantamento somente daqueles RPPS que tem débito confessado no DIPR e não foi regularizado. Ou não pagou, se tivesse pago, não estava irregular, ou não parcelou. Então, ele tem lá uma contribuição devida de 100, repassou 50, então ele tem um débito de 50, ele está contemplado nesse item aqui, 904. Então, aqui a gente dá essa dimensão geral desse critério quanto a essa inadimplência, quanto mais boa parte dos entes federativos. Hoje, para ter o CRP, o município ele tem que cumprir 25 critérios. Então, ele cumprindo os 25 critérios, tem a regularidade previdenciária, ele consegue emitir ou renovar o CRP no final do seu prazo de vencimento. E esse critério, ele contempla aqui, com certeza, desses RPPs que têm dificuldade de emitir o CRP, mais de 70% é decorrente dessa falta de repasse. Então, a gente vê aqui, Corrêa, a relevância desse problema no conjunto dos regimes próprios de previdência. E aqui a gente traz o fundamento legal dessa obrigação de fazer o repasse. Então, o artigo 40 da Constituição Federal, que é o fundamento, né, dos regimes próprios de previdência, ele já diz que o caráter contributivo e solidário, quer dizer, todos devem contribuir para a sustentabilidade do regime. O ente federativo, os servidores ativos, aposentados e pensionistas, como forma de se ter o equilíbrio financeiro e atuarial desse ente federativo e ter a sustentabilidade futura. E, da mesma forma, a Lei 9.717, no artigo 1º do inciso 2º, ele vai definir que esse financiamento tem que ser feito por meio de recursos da União, dos municípios,
dos estados, além dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, esse é o fundamento legal. A própria razão de ser do regime próprio é o artigo 40, e é o caráter contributivo, sem ele não tem sustentabilidade, mas, como a gente viu anteriormente, é o critério mais descumprido no conjunto dos RPPs. E agora a gente vai, além de tratar do acompanhamento do departamento do repasse regular das contribuições, a gente aproveita essa apresentação, esse momento, né, para a gente detalhar um pouquinho melhor sobre esse critério caráter contributivo previsto lá no artigo 40 da Constituição. E aqui a gente já entra diretamente na portaria 1467 de 2022, no artigo 7º, e que ele vai definir como é que se cumpre esse critério, como é que se dá o cumprimento desse critério para fim de regularidade previdenciária. E aí ele traz dois incisos. Primeiro, a lei do ente federativo tem que definir as alíquotas de contribuições de todos os segurados, beneficiários, e do próprio ente federativo, dos aportes, para equacionar esse déficit. A lei tem que definir o prazo para recolher essas contribuições, que pode acontecer até o último dia do mês seguinte. E, em caso de não repasse, os encargos que incidirão, atualização monetária, juros, inclusive a multa. Então, isso aqui é a previsão legal, é o primeiro critério para ter regularidade nesse critério. E a outra é o repasse integral das contribuições. É um repasse integral das contribuições, tanto dos servidores, dos aposentados e pensionistas, como do ente federativo, aqui contempla tanto as contribuições normais, as extraordinárias, ou os aportes, as contribuições parceladas. É a previsão legal e o efetivo cumprimento dessa previsão legal com o repasse integral das contribuições. Se o ente encaminha o DIPR e aí ele deixou de fazer o repasse integral, o próprio sistema de forma automatizada já fica irregular naquele critério lá que citou anteriormente, DIPR, caráter contributivo e consistência. Já fica irregular de forma automatizada. E aqui um outro assunto bem interessante, houve diversas manifestações no ano anterior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional discutindo a natureza dessa contribuição. Já tínhamos o entendimento anterior que a contribuição do servidor, do aposentado e pensionista, essa tinha natureza tributária, e tínhamos uma nota técnica na Secretaria de Previdência que dizia que a contribuição patronal, a contribuição do ente, ela tinha natureza financeira, ela não tinha natureza de tributo. Inclusive, naquelas situações, quando o ente fazia o repasse indevido à unidade gestora, depois buscava a sua... Beleza. Ele buscava a sua restituição ou contribuição ou compensação, a gente tinha como fundamento que aquela contribuição ela tinha natureza financeira e não era possível fazer essa restituição ou compensação se o ente tivesse déficit atuarial. E aí mudou esse entendimento com os diversos pareceres da PGFN, dizendo que, inclusive, a contribuição patronal tem natureza tributária. E aí, se ela tem natureza tributária, por regra, né, se aplica aquele artigo 174 do Código Tributário Nacional, que era a prescrição e a decadência, ou seja, se fizesse uma interpretação literal desse artigo, o ente só teria a obrigação de repassar dos últimos 5 anos. Para trás estaria tudo prescrito, ou houve a decadência. E aí isso seria um problema seríssimo, né, para os regimes próprios de previdência. Teríamos que cancelar aqueles termos de acordos antigos, aquela falta de repasse de contribuição anterior aos últimos 5 anos, e aí ficaria efetivamente comprometida a sustentabilidade do regime e aquilo financeiro atuarial. E a PGFN fez alguns pareceres, uma série de pareceres, no sentido que, ainda que extinta a prescrição, ainda que extinta o crédito tributário pela prescrição quinquenal, mas permanece a obrigação financeira do ente fazer o repasse dos valores prescritos ou decadentes. Então, esse é uma alteração recente da Portaria 1467, no seu inciso 5º. Ela vai dizer, mesmo que extinta a obrigação tributária, ou delegada a capacidade tributária pela confusão, que é aquela situação em que a unidade gestora do regime é um órgão interno, não tem natureza de autarquia ou fundação. É um órgão interno, o órgão interno ele faz parte do ente federativo, ele é ao mesmo tempo, ele é credor e devedor, ele cobra e ele mesmo é devedor. Então, é que ele chama pela confusão. Mas, mesmo assim, permanece a obrigação de fazer o repasse das contribuições. Então, aquele ente federativo que tem débitos anteriores aos últimos 5 anos, ainda que esteja prescrito, para fins de regularidade previdenciária por esse novo dispositivo,
ele continua com a obrigação de fazer o repasse integral das contribuições, sob pena de não ter a regularidade previdenciária. Agora, mais recente, num processo administrativo previdenciário, o ente tinha sido notificado de um débito bem relevante, de um período para trás, e aí ele, como o ente federativo não tinha a intenção de fazer o recolhimento dessas contribuições, ele levou justamente ao judiciário. E o juiz reconheceu, não, esse período aqui está prescrito, de natureza tributária, mas ele se limitou a dizer que aquelas contribuições anteriores aos últimos 5 anos estavam prescritas, mas no dispositivo da sentença, ele não disse, não tinha nada citando se permanecia ou não a obrigação do ente de fazer o repasse dessas contribuições desse período. E aí a gente submeteu novamente a PGFN, e se manifestou agora recente, que ainda que o ente tenha uma decisão judicial e o juiz lá reconheça que esse período está prescrito ou decadente, ainda assim, se não houver um dispositivo que não deve mais ser feito o repasse das contribuições, a gente vai continuar cobrando e vai ser critério para fins de regularidade previdenciária. Então, essas decisões foram relevantes, porque se fosse feita a interpretação literal da prescrição da decadência, isso aí poderia colocar por terra, efetivamente, a questão do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios. E aqui, outro dispositivo da portaria 1467, o artigo 8º, que trata das alíquotas progressivas e da base de cálculo das contribuições. Então, é aquela condição, vinda pela emenda 103, para aqueles entes federativos que referendaram a aplicação do artigo 149, ele poderá instituir alíquotas progressivas para os servidores, para os aposentados e pensionistas, e quando houver déficit, não houver déficit, e aí ele pode instituir contribuições, houver déficit, ele pode instituir contribuições dos aposentados e pensionistas naquilo que é inferior ao teto do regime geral. Ele pode estabelecer que, a partir de agora, aumentar a base de cálculo do aposentado e pensionista naquilo a partir de um valor de salário mínimo. E aí isso aumenta a base de contribuição e é mais uma receita que a unidade gestora terá para fins de equacionamento do déficit. Esse dispositivo do artigo 9º também é uma outra inovação da portaria, decorrente também na natureza tributária das contribuições. Primeira, em decorrência dessa natureza tributária da contribuição patronal. Então, a partir da portaria 1467, em razão do artigo 9º, as alterações de alíquota de contribuição do ente ou dos segurados, do beneficiário, somente mediante lei do ente federativo. A gente tinha uma situação anterior em que a lei autorizava o ente federativo a alterar as alíquotas mediante decreto. Então, era muito comum, para evitar que todo ano tinha que mandar um projeto de lei para a Câmara, toda vez que tinha um cálculo atuarial, e caminhava um projeto de lei para a Câmara para aumentar ou reduzir a alíquota patronal. Então, com esse dispositivo, somente mediante lei, efetivamente, será possível fazer as alterações das alíquotas, tanto dos segurados, do ente federativo e agora, mais especialmente, do ente federativo. E aqui traz algumas regras. Em caso de instituição, eu estou instituindo uma alíquota. Ou eu vou majorar essa alíquota, ou vou aumentar essa alíquota, aí a obrigatoriedade de cumprir aquele prazo de 90 dias. Ele não pode ser de pronto, na data da vigência, mas somente 90 dias depois, ou no primeiro dia após a noventena. Então, isso é uma obrigação decorrente dessa natureza tributária da contribuição do ente. E aí as contribuições, elas poderão ser progressivas, Claro, com aquela condição do ente, mediante lei, primeiro ter referendado a aplicação daquele artigo 149. Elas poderão ser progressivas. Não poderão ter efeito retroativo. Tudo isso decorrente da natureza tributária. E caso de redução, quer dizer, o ente quer reduzir a alíquota patronal, por exemplo. Aí, obrigatoriamente, ele vai ter que cumprir esse artigo 65. Ele não pode simplesmente reduzir a alíquota sem cumprir essa condição, sob pena de ferir a questão do equilíbrio financeiro atuarial. E quais são as condições, assim, as mais relevantes? As mais relevantes, ele vai fazer um novo cálculo atuarial, o cálculo atuarial pode ter reduzido o déficit e diminuído a contribuição do ente, mas ele vai ter que comprovar naquele fluxo atuarial que as receitas serão superiores à despesa dos 5 anos seguintes. Então, é a primeira condição. E a outra condição é que ele tenha em caixa recurso suficiente para pagar os benefícios já concedidos. Então, são as duas condições para ele reduzir a alíquota
se houver redução do déficit atuarial, e foi sugerido pelo atuário. Então, todas essas mudanças aqui são decorrentes dessa natureza tributária das contribuições, além da contribuição do servidor e dos beneficiários, também a do ente federativo. Essa também é decorrente do mesmo motivo, a questão da compensação previdenciária. Então, por muito tempo, a gente lá na Secretaria de Previdência, a gente seguia uma orientação de uma nota técnica que, para fazer a compensação ou a restituição de contribuições da parte patronal, porque a parte do servidor já era possível, que já tinha essa natureza tributária, mas para fazer a compensação ou restituição da parte patronal, obrigatoriamente o ente tinha que comprovar que tinha superávit. Então era quase impossível. A gente tem dos 2.144 RPPS, os que têm superávit são cerca de 30, 28, com base no último anuário estatístico. Então, a totalidade dos demais tem déficit atorial. Então, essa restituição ou compensação era impossível praticamente. Mas aí, com essa natureza tributária da contribuição, veio o artigo 82 agora permitindo. Então, é possível restituir ou compensar, desde que o ente tenha feito efetivamente um pagamento devido. Mas, para isso, vai ter que observar o artigo 168 do Código Tributário Nacional, que cabe essa restituição ou compensação apenas dos últimos 5 anos, e ele tem que fazer um processo administrativo devidamente formalizado, justamente para depois prestar contas, junto aos órgãos de controle, ao próprio Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo, Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência, todos aqueles interessados. Então, tem que ser devidamente formalizado mediante o processo administrativo. Mas passou a ser possível essa restituição da parte patronal, desde que efetivamente foi uma contribuição devida. A base de cálculo estava errada, ou a alíquota estava errada, alguma coisa desse tipo, desde que devidamente justificado, passou a ser possível se fazer a restituição ou a compensação. Esse é um outro item dos limites da contribuição. Quer dizer, todos esses itens fazem parte do caráter contributivo. Então, a gente vai tentar esmiuçar aqui de forma bem simplória, mas para ter essa visão do todo. Esse está previsto no artigo 11, que trata dos limites de contribuição. E o inciso primeiro vai dizer o seguinte: a contribuição do ente, aquela regra antiga, que não pode, referente à contribuição do custo normal, não pode superar a contribuição do servidor, do somatório das contribuições dos segurados, nem superior ao dobro. Quer dizer, a contribuição patronal não pode ser superior à contribuição do servidor, mas somente aquela do custo normal. Quer dizer, na avaliação atuarial, tem duas alíquotas, a alíquota do custo normal e a alíquota extraordinária. Essa do custo normal é aquela que o atuário, na data da avaliação, ele faz o cálculo daquela total de contribuições que ele precisa para pagar os benefícios até a data da concessão do benefício. Essa é do custo normal. Então, essa não pode ser superior ao dobro da contribuição dos servidores. Mas tem aquela outra contribuição que é decorrente do déficit atorial. O ente tem um déficit atorial decorrente do serviço passado, ou da inadimplência das contribuições, ou não cumprir meta, ou desvio de recurso, ele tem um déficit atorial. Então, essa outra não entra nesse cálculo. É o que diz o item seguinte: para garantia do equilíbrio financeiro atorial, as alíquotas suplementares, o aporte, não serão consideradas nesse cômputo do limite. Então, o ente pode ter a contribuição do servidor 14, a patronal, custo normal, no máximo 28, mas nada impede que ele tenha uma contribuição extraordinária de 10, 20, 30, 50, 100. Essa não entra nesse cômputo do limite máximo. O inciso segundo, ele vai tratar das alíquotas de contribuição dos segurados. Com essa nova regra da emenda 103, a contribuição dos servidores dos estados e dos municípios, eles não poderão ser inferiores à contribuição do ente, exceto naquela condição se aquele RPPS não tem déficit atuarial. É aquela situação bem específica de cerca de 30 RPPS. Não tem déficit. Para esse RPPS é possível que a contribuição do servidor seja inferior à contribuição do servidor da União. Aí tem as duas possibilidades. Ou o ente vai definir que vai ser alíquota uniforme, uma alíquota única, ou vai ser alíquota progressiva. Se for alíquota uniforme, aí sim, ele possui déficit. Então não pode ser inferior ao da União, que é 14%. E se ele não possui déficit, aí ele vai adotar uma alíquota que pode ser inferior aos 14%, mas o valor a ser recebido das contribuições não pode ser inferior se ele utilizasse aquelas alíquotas progressivas do regime geral.
Então, a gente vê lá no regime geral, até o valor do salário mínimo, ele paga 7,5. Aí, do valor do salário mínimo a cerca de 2.500, ele paga 9. 2.500 a cerca de 3.800, ele paga 12. Se 3.800 a 7.500, ele paga 14%. Então, ele vai definir uma alíquota uniforme, pode ser 11, pode ser 10, pode ser, que vai trazer de receita ao RPPS o equivalente se ele estivesse utilizando essas alíquotas progressivas lá do regime geral. Se for alíquota progressiva, no caso, ele pode definir, primeiro salário mínimo, 7B, e vai aumentando até progredindo de acordo com o aumento da base de cálculo. No mínimo, ela tem que trazer de contribuições se aplicasse os 14%. Quer dizer, na grande maioria dos RPPs, pequeno porte, médio porte, quando a remuneração do servidor é mais baixa, é mais conveniente para a unidade gestora aplicar os 11%. Essa alíquota progressiva ela vai ser mais adequada para RPPs de grande porte, para Estado, para a própria União, onde a remuneração dos servidores é um pouquinho melhor. E aí a progressiva vai trazer um custeio maior para o regime próprio de previdência. E se ele não possui déficit, é aquele caso específico daqueles 30 RPPs, aí ele tem que aplicar no mínimo as alíquotas progressivas dos segurados do regime geral. Então essas são as regras para definir as alíquotas de contribuição dos segurados. E as contribuições dos aposentados e pensionistas, aquela regra geral, ele vai recolher naquilo que ultrapassa o teto do regime geral, hoje 7.500, ou, de acordo com o inciso 2º, é aquela situação que o ente referendou o artigo 149 e definiu que a base de cálculo do aposentado e pensionista é o valor que ultrapassa o salário mínimo, ou ultrapassa R$12.000, e também nessa situação ele pode ser aplicado. E aí, sobre esse valor que ultrapassa, aí se aplica a mesma alíquota de segurados do RPPS, do ente federativo. E aqui a base de cálculo. A base de cálculo, como é que é feita? Estão definida agora, essa portaria, ela buscou trazer aquilo que já estava previsto da 402, ela buscou trazer as outras disposições das orientações normativas internas e ficou mais detalhado essa questão do caráter contributivo. Então, muitos desses artigos não tinha esse dispositivo, como está na 1462, porque foram buscar, inclusive, aquelas orientações das orientações normativas ou atos internos da Secretaria de Previdência. Então, a princípio, o que entra na base de cálculo é as contribuições de natureza permanente, ao vencimento, o subsídio e aquelas de natureza permanente, isso aqui não tem dúvida, né? E para aquele segurado que quer ingressar no serviço público, a partir do início da regência do regime de previdência complementar, ele vai ter o teto, que é o teto do regime geral, ainda que ele ganhe 20 mil, mas o limite máximo de contribuição é o teto do regime geral. Para os servidores, para os aposentados e pensionistas, é aquela regra, ele vai contribuir naquilo que supera o valor do teto do regime geral, ou um outro valor definido pelo ente, se ele referenda a 149, o valor do salário mínimo, ou para aqueles servidores portadores de doença incapacitante, aí é o dobro do limite máximo do regime geral, cerca de R$15.000. E também não incide aquelas contribuições de natureza transitórias, indenizatórias, aquelas que não serão consideradas no cálculo da média dos benefícios de aposentadoria. No caso daqueles servidores que exercem função comissionada, cargo em comissão, ou aquelas valores pagos em decorrência do local do trabalho, poderá incidir a contribuição desde que o servidor faça a opção, é facultativa, ele faz a opção para que esses valores incidam a contribuição e ele considere isso no cálculo da aposentadoria pela média. Aqui é uma outra demanda que chega muito para a gente, lá na Secretaria de Previdência, na coordenação do repasse e parcelamento, quando ocorre aquela situação de pagamento de valores retroativos. O servidor entrou com uma ação judicial, uma ação administrativa, e depois de 5, 10 anos depois, ele recebe um determinado valor, e aí fica aquela dúvida como é que eu passo o repasse das contribuições do servidor e do ente. E esse artigo 3º, 13, ele já vai definir que incide tanto a contribuição do segurado ou do beneficiário, aposentado pensionista, e também do ente federativo sobre esses valores pagos de forma retroativa. E aí a regrinha é mais ou menos assim, se é possível identificar as competências a que se refere esse valor, então esse pagamento que eu estou recebendo agora de R$20.000 se refere aos meses de, vamos supor, de janeiro a junho de 2020. Então eu vou detalhar quanto é o valor referente a cada competência
e vou definir, a alíquota que eu vou considerar é a alíquota desse período, porque eu identifiquei quais são as alíquotas. A alíquota é vigente tanto para o servidor como para o ente, nesse período de janeiro a junho de 2020, por exemplo. Mas se não é possível identificar esse período, aí eu vou considerar a alíquota, tanto do ente como do servidor, aquela vigente na data do pagamento. Então, eu estou recebendo um retroativo de 2020, agora em 2023. Então, eu vou considerar a alíquota vigente, tanto do servidor como do patronal. E aí, se não houver o pagamento no prazo, incide também os encargos, atualização monetária, juros e multa. E aqui, essa regra é interessante, no inciso terceiro. No inciso terceiro, em qualquer caso, quando é a data de pagamento, os dois primeiros incisos tratam da alíquota, e o inciso terceiro ele trata do prazo para pagar. Então, ainda que ele seja identificar as competências lá para trás, se refere a esse pagamento retroativo de janeiro a junho de 2020, ou ele está sendo pago agora em 2023, o que leva em consideração a data de pagamento é a competência que se tiver o pagamento. Ainda que é um débito lá de 2020, mas está sendo pago agora em janeiro de 2023, o prazo de pagamento é o prazo previsto em lei para pagar as competências do mês de janeiro. Geralmente é no mês seguinte, até o último dia do mês seguinte. Então, essa é a data para pagar. A lei previu, dia 10 de fevereiro. Então, essa é a data de pagamento. Se ele paga após o dia 10, aí se aplica o inciso 4º, que vai incidir a atualização monetária, juros e multa. E esse aqui também é um outro dispositivo, Corrêa. São vários artigos, 19 a 24, da portaria 1467, que gera muita dúvida. E a gente recebe demais essas dúvidas lá no GESCOM, sobre a contribuição dos cedidos afastados do licenciado. Mas a gente procurou simplificar aqui em 3 tópicos, acho que contempla a quase totalidade das mais diversas situações. É aquela situação daquele servidor do município, que foi cedido, por exemplo, para trabalhar numa vara do trabalho da Justiça Federal. Então, ele vai trabalhar na vara do trabalho, o município cedeu esse servidor. Aí, primeira pergunta que se faz, qual é a base de cálculo desse servidor? A base de cálculo é a mesma do cargo efetivo. Se ele tinha um cargo lá de analista e ganhava R$10.000, essa é a base de cálculo que ele vai recolher as contribuições. Independentemente se quem vai pagar essa remuneração é o próprio ente federativo ou o ente que vai receber o servidor, o ente cessionário. E a outra regrinha, que fica bem fácil, quem vai fazer o desconto, quem vai fazer o repasse da contribuição é quem paga a remuneração. Se esse servidor ele é cedido sem ônus para o cessionário, sem ônus lá no caso da vara do trabalho, então o município cedeu, quem vai continuar pagando é o próprio ente federativo. Então ele continua descontando a contribuição do servidor, a parte patronal, a alíquota extraordinária, se for o caso, se tiver, para a unidade gestora. Se for o contrário, quem vai fazer o pagamento da remuneração será a vara do trabalho. Então, ela se encarrega de fazer o desconto do servidor com base na remuneração do cargo efetivo, fazer o repasse da contribuição patronal, do custo normal e também do custo extraordinário para equacionar o déficit. Então, quem paga, essa é a regra geral, assim, quem paga a remuneração é quem faz o desconto, o recolhimento tanto da contribuição do servidor como da parte patronal. E esse último item é de muita demanda também interna nossa. Então, o servidor está lá na vara do trabalho. Geralmente, o servidor ele sai do município para trabalhar na vara do trabalho, por exemplo, com alguma vantagem. Ele não vai só por prestar bom serviço à União, ele vai ganhar alguma coisa. Eu te ofereço lá uma gratificação de R$1.000, por exemplo. Se você vir para cá, além do seu salário, vai ganhar mais R$1.000. E aí fica a dúvida, o que incide sobre esse R$1.000? Esse R$1.000 que ele está recebendo não faz parte da remuneração do servidor, que é essa primeira regrinha. Então, a base de cálculo é a remuneração do servidor, então não faz parte. Então, esse R$1.000 que ele está ganhando, ou uma função que ele vai exercer lá para o trabalho, não faz parte da remuneração do servidor. E aí ele desconta para quem? Vai incidir a contribuição ou não incide contribuição? Então, esse último parágrafo aqui vai detalhar que não vai incidir contribuição nem para o RPPS de origem, no caso a prefeitura que cedeu, nem vai para o RPPS do cessionário, que é a vara de trabalho, que seria o RPPS da União, também não incide contribuição para o regime geral. Então, esse valor que ele vai receber não vai incidir contribuição.
não vai incidir contribuição, salvo se o servidor diz, não, eu quero que haja o desconto da contribuição, porque eu quero aumentar a minha base de cálculo para fazer o cálculo da aposentadoria pela média. Aí, tudo bem, aí o servidor faz um termo de opção, aí nesse caso incide. Mas se ele não fizer opção, não incide contribuição, nem para o RPPS de origem, nem para o estacionário, nem para o regime geral. Tranquilo? E aqui a gente entra nos parcelamentos. Então, a gente deu essa visão geral sobre o caráter contributivo, e agora a gente já entra naquela situação do ente que não repassou o valor devido no prazo previsto em lei, e ele agora vai tentar regularizar esses débitos atrasados mediante parcelamento. Atualmente, nós temos 3 modalidades de parcelamento. Primeiro, aquele parcelamento convencional, do artigo 14. Esse está previsto, a qualquer momento o ente pode parcelar as contribuições. Não tem limite, infelizmente não tem limite de número de parcelamento para repassar, para fazer a regularização da contribuição do ente federativo, da parte patronal. Então, está previsto no artigo 14, mas ele se limita apenas à contribuição do ente federativo, contribuição patronal, o aporte, a alíquota extraordinária. Ele veda a contribuição dos servidores. Tem que ter uma autorização em lei, claro, a Câmara Municipal tem que autorizar o Poder Legislativo a assumir dívidas, por isso precisa de lei autorizativa. É limitada a 60 parcelas, a primeira parcela tem que vencer até o último dia do mês seguinte, e a lei do ente federativo que vai definir qual é o índice de atualização, a taxa de juros e a multa. Claro que essa definição, principalmente do índice de atualização, para fins de cadastramento do CADEPREV, somente aqueles que o sistema está preparado internamente para fazer o cálculo. Não pode ser qualquer um, não pode ser Selic, não pode ser o FII do município. Então, são 5 índices de atualização que a base do CADEPREV possui, que é o INPC, o IPCA, o IGPM, IPC-FIP e GPM-DI, são 5, só isso. Pode ser Selic? Não pode. Pode ao FII municipal? Não pode, porque o sistema não vai poder calcular o montante do parcelamento como um todo e depois o valor das parcelas. E o ente também, a lei do ente vai prever a sanção em caso de não cumprimento do acordo, especialmente em caso de não repasse das contribuições. Então, esse parcelamento convencional é o parcelamento apenas do ente federativo. Não se aplica no caso do não repasse das contribuições do servidor, porque é crime, inclusive apropriação indébita, e naquela situação de utilização indevida de recurso. Ele utilizou o recurso devidamente, aplicou o recurso para uma outra coisa, que não pagamento de benefício ou taxa de administração, então ele não pode parcelar isso aqui, ele tem que repassar de forma integral. O inciso 1º do artigo 14 trata de um outro parcelamento especial, que na prática hoje não está mais sendo aplicado, porque quem já podia fazer já fez, que era uma situação para aqueles entes federativos, e aqui contemplava tanto o Estado, o município, parcelar os débitos até março de 2017. Então, esse prazo, inicialmente, aqui, quando previsto lei, na redação original, era 200 meses. Aí, com a emenda 103, limitou para 60 parcelas. Então, essa aqui mudou a redação. Então, esse parcelamento especial hoje só é possível em 60 parcelas. Aqui contemplava tanto estados quanto município, mas limitava débitos até março de 2017. No mais, ele se aplica às demais disposições do parcelamento convencional. A questão tem que ter autorização, lei, o vencimento até o último dia do mês seguinte, e a lei vai definir qual é o índice de atualização, a taxa de juros e a previsão de multa em caso de repasse em atraso. E aqui temos esse outro parcelamento especial, que é decorrente da emenda 113. Então, a emenda 113, ela nos artigos 115 e 117, depois regulamentada pela portaria 467, no artigo 367, ele autorizou em caráter excepcional. Por que caráter excepcional? Porque a própria emenda 113 limitou os parcelamentos em 60 meses. Então, veio uma outra emenda e autorizou em caráter excepcional os municípios a parcelar os débitos, somente os municípios, os estados não. E alterou esse prazo, em vez de 60, para 240 parcelas. Claro, depende de uma autorização de lei específica, e aqui contempla tanto os débitos dos servidores, a parte patronal, os parcelamentos anteriores, a autorização indevida de recurso previdenciário. Ele abriu o leque para várias possibilidades, mas apenas aos municípios e no prazo maior de 240 meses, mas trouxe diversas condições. Então, não simplesmente eu faço uma lei e já está autorizado a fazer o parcelamento. Ele trouxe diversas condições a serem atendidas previamente para que se faça a análise do parcelamento.
Quando a gente mostrou lá que a gente tem cerca de 550 parcelamentos aguardando análise, na verdade, ele está lá, o ente já cadastrou o termo, já encaminhou todos aqueles documentos obrigatórios. Agora, quando ele encaminha todos aqueles documentos obrigatórios, o sistema, de forma automatizada, já muda o status do acordo de aguardando documento assinado para aguardando análise. Mas só que a nossa análise fica condicionada a essa declaração de ateste de cumprimento dessas condições previstas na emenda 113. Primeiro, a primeira condição, tinha um prazo, o prazo era 30 de junho de 2022, era o prazo para os entes entrar com essa declaração de ateste, cadastrar o termo de acordo de parcelamento e aprovar a lei até essa data, 30 de junho de 2022, que não fez no prazo e perdeu o prazo para parcelar de forma mais suave de 240, mas esses critérios deveriam ser atendidos. Primeiro, fazer a reforma da Previdência, não necessariamente igual à da Previdência dos servidores da União, mas com regras assemelhadas, cuja condição seria que o ente federativo, com essa reforma, reduzisse o déficit atuarial. Então, ele faz duas avaliações atuariais, uma com base nas regras anteriores à reforma, e aí apura o déficit, e faz depois uma outra avaliação atuarial, considerando as novas regras da reforma da Previdência aprovada. E aí demonstrar que, com a reforma, houve efetivamente uma redução do déficit atuarial. Essa é a primeira condição. Adequar o rol dos benefícios, a grande maioria dos RPPs já fizeram, limitar a aposentadoria e pensão, adequar a alíquota de contribuição dos servidores, quer dizer, no mínimo 14 servidores dos efetivos, também a quase totalidade fez, e instituir o regime de previdência complementar. É simplesmente criar uma lei instituindo o regime de previdência complementar. E aqui não é exigido, caso o ente federativo aqui, para fins de análise desse parcelamento, caso o ente federativo tenha servidores com remuneração acima do teto do regime geral, que tenha feito a adesão ao regime de previdência complementar. Mas aqui não, aqui basta que tenha a lei de instituição do regime de previdência complementar. E a outra que faça a adequação da unidade gestora única. Além disso, formalizar esses termos, a lei aprovada com essa data limite, que foi 30 de junho de 22. Então, para fazer análise, então, tem todas essas condições, e por isso que a gente tem aquela quantidade de termos aguardando análise, daqueles 550, acredito que por baixo ali, 400 ou 450 ainda estão pendentes. O município encaminha essa declaração de ateste, manda a legislação, e aí a coordenação lá, no caso, a CGNAL, responsável por essa análise, devolve, notifica o ente, dá um prazo para ele regularizar, e aí fica um processo demorado a se fazer a análise dos parcelamentos. E aí, uma vez parcelado os débitos, é permitido que se faça o reparcelamento ainda. Mas esse reparcelamento, ele ficou muito limitado em razão da emenda 103. Quer dizer, praticamente ele ficou quase que inviável com a emenda 103, porque a emenda 103, a regra geral é o seguinte: para parcelar débito, o limite máximo é 60 meses, inclusive para reparcelar. E para reparcelar aqui, a quantidade de parcelas que ele poderá reparcelar é 60 meses, menos as parcelas pagas. Então, se o RPPS já tinha um parcelamento lá de 200 meses, 240 meses, eu quero reparcelar, prazo máximo 60, menos o que ele já pagou no termo original. Então, se ele já pagou 20 parcelas no termo original, então ele vai poder reparcelar apenas em 40 meses. Aí, como diminui o prazo, né, para pagar a prestação desse termo, a tendência é que essas parcelas aumentem. Então, ficou quase que inviável, efetivamente, o reparcelamento das contribuições, mas continua previsto. Então, ele é mais aplicável para aquele RPPS que fez um parcelamento em 60, ou fez em 20, 30, não pagou nada, aí ele pode reparcelar, porque ele não vai ter desvantagem. Mas se ele já pagou algumas parcelas do outro, geralmente, quando ele faz a simulação, ele vai ter uma parcela maior e ficou efetivamente inviável. Então, a gente tem pouca situação hoje de reparcelamento. Mas aí veio o artigo 15, esse inciso 5º, ele veio para suprir essa dificuldade do reparcelamento, que é a possibilidade do ente federativo dele revisar os termos de acordos. Então, ele pode revisar os termos de acordo de parcelamento, e aí o seguinte: as condições é que não pode ter alteração do prazo anteriormente pactuado, não pode ter ampliação do prazo. Se o parcelamento anterior é 200, ele pode revisar, mas mantendo os mesmos 200,
mantendo a mesma data da formalização do termo, mantendo as mesmas datas de vencimento, não vai mudar nada. O que ele vai mudar, o que vai permitir para ele, é alterar as condições pactuadas. Então, se ele tinha juros compostos, ele pode alterar agora para juros simples. É um exemplo, porque se faz a revisão para diminuir a parcela. Então, ele vai alterar de juros compostos para juros simples. Ele tinha uma taxa de juros de 2%, ele pode agora reduzir para 0,5%, desde que esteja compatível com a meta atuarial. Ele prevê o IGPM, que é um indexador que eleva de forma assim, bem relevante, né, o valor das parcelas. Ele pode agora alterar para o INPC. Claro, é feito o acordo, né, entre a unidade gestora, entre o ente federativo. Nessas novas condições do termo, ele tem que ter uma lei que autorize essas mudanças. Como ele vai revisar com regras mais favorecidas, quando é refeito o cálculo, mantendo as mesmas datas de consolidação do termo, as mesmas datas de vencimento, o montante sempre vai ser menor. O montante total do débito, o valor da parcela sempre vai ser menor, mas aí essa nova revisão ela só tem vigência a partir da data dessa nova repactuação. Por que isso? Porque se a gente considerasse desde o início, durante aquele RPPS que já pagou 50 parcelas, tinha uma IGPM, juros compostos, 2% ao mês, quando a gente pegasse lá o termo de acompanhamento desse termo, das primeiras 50 parcelas, o sistema ia calcular a nova contribuição devida e ele ia ter pago um valor maior. E aí o ente poderia pedir restituição, poderia pedir compensação, o que não é possível na revisão. Então, aquela nova parcela menor só vai ter vigência a partir da data da revisão. Então, fez a revisão hoje, se ele já pagou 20 parcelas, a partir da parcela da 21ª, ele pode ter uma parcela menor, mas não cabe ele pedir restituição ou compensação das parcelas pagas anteriormente por um valor maior, considerando o novo valor devido. Essa funcionalidade ainda está sendo implementada. Então, é uma demanda dos municípios, e aí a gente está com essa demanda junto à DataPrev, acredito que nos próximos meses ela já vai ser possível se fazer essa revisão, mas já tem a previsão na portaria, justamente no artigo 15, né, parágrafo 5 da portaria 1467. Essa aqui também é uma outra, já está previsto, mas também é outra demanda que chega assim de forma recorrente a gente, que é a vedação de dar bens imóveis para pagar contribuições previdenciárias. Não é possível, é vedado. Então, chega muito lá, não, eu fiz o município, chega lá assim, mais ou menos assim para a gente, o município quer aportar um bem da prefeitura para funcionar a unidade gestora e está avaliado em R$1 milhão. E aí agora o prefeito quer compensar isso das contribuições devidas. Não pode, não é vedado. Se ele tem contribuição não repassada, a regularização se dá ou pelo pagamento integral ou mediante parcelamento, né, obedecidas aquelas condições anteriores. E aqui o trabalho, aqui chega efetivamente no nosso trabalho de acompanhar o repasse. É esse slide, mas aí eu fiz todo aquele arrodeio de ter a visão do todo. Então, como é que é feito esse trabalho lá? A gente faz o acompanhamento do repasse das contribuições por meio daquelas duas coordenações que a gente tem. A coordenação do repasse e parcelamento, que faz esse acompanhamento do inciso primeiro, e a outra é a própria fiscalização, por meio dos auditores, que vai lá fazer as fiscalizações, principalmente a fiscalização padrão, com esse foco nos critérios para fins de regularidade, especialmente o repasse e a autorização indevida. Então, quando o ente deixa de encaminhar o DIPR, já fica irregular esse critério. Ou quando ele encaminha e não comprova o repasse integral, ele também já fica irregular esse critério. Então, o sistema ele tem lá cerca de 20 regras de batimento. Para cada situação tem uma regra específica. Não repassou as contribuições do ente federativo, a parte patronal, é a regra 01. Não repassou dos servidores, é a regra 05. Não repassou as contribuições das parcelas dos termos, a regra 09. São cerca de 20. Ele encaminhou o DIPR, o próprio sistema de forma automatizada. Ele encaminha o DIPR e as bases de cálculo, o sistema vai lá, pega essa base de cálculo, vai lá no GESCOM, calcula a alíquota devida, compara com o que foi informado de repasse, e aí já gera de forma automatizada esse batimento automático. Então, esse acompanhamento é feito lá pela coordenação de repasse e parcelamento,
com aquela equipe gigantesca de 4 servidores para atender a demanda de 2.144 RPPS. E a outra é a decorrente da fiscalização. O auditor vai lá, faz a auditoria no RPPS, verifica que não houve repasse, ele gera a notificação da auditoria fiscal, isso abre-se um processo com ampla defesa do ente, que é o processo administrativo previdenciário, e ali também depois vai ser regularizado as duas possibilidades, né, de se fazer esse acompanhamento do repasse. O débito confessado de DPR ou aquele débito apurado em fiscalização. E aqui a gente fala um pouquinho das novidades, né? Nosso tempo aí está acabando, né, Mestre Corrêa? Então a gente passa rapidamente aqui. O DPR ele vem passando assim por uma série de modernizações. A gente tinha aquela situação anterior de se fazer o preenchimento no CAD-Prévio Desktop, e gerava um arquivo XML, depois encaminhava e se aguardava processamento. Houve uma mudança recente, houve essa migração para o ambiente web, inclusive a assinatura hoje é tudo assinatura digital, mediante senha, e com essa modernização, o RPPS, na hora que ele vai fazer o encaminhamento das informações, ele já tem de pronto ali. Se ele repassou, não repassou integralmente, ele já tem ciência, ele caminha, já fica irregular. Está assim hoje o DPR. Então, houve essa modernização. O termo de acordo também do mesmo jeitinho. Migrou o local para o ambiente web. Ali são realizadas a assinatura eletrônica também, deixou de ter aquela necessidade da declaração de veracidade. E os valores são importados diretamente do DPR. Então, ele prestou as informações corretamente do DPR. O que ele faz é apenas clicar lá, eu quero o débito total do ente. Ele vai gerar automaticamente. Se as informações do DPR são consistentes, o débito a ser parcelado está correto. Eu quero parcelar só uma Câmara Municipal, uma autarquia, fundação. Ele clica lá por órgão e aí ele já gera os débitos de forma automatizada, já gera o parcelamento. Então, ficou bem facilitado para o ente federativo. E aqui algumas funcionalidades que vamos implementar agora em 2023, 2024. É a revisão do termo que eu falei anteriormente, vai permitir que o ente faça a revisão dos termos, das condições anteriormente pactuadas. Ele vai ter uma função para simular parcelamento, porque tem muito termo daqueles lá que está se aguardando documento assinado, na verdade nem é parcelamento, é o parcelamento que o ente queria simular, verificar quanto era o montante do parcelamento, quanto era o valor da parcela, e aí, como ele não encaminhou um ofício para pedir o cancelamento, ele está lá no sistema, guardando o documento assinado, quer dizer, não vai ser formalizado. Então, vai ter essa funcionalidade para o ente simular, sem gerar irregularidade no DPR. Porque se ele tem um parcelamento aceito, não aceito, aguardando documento assinado ou aguardando análise, todos eles impactam diretamente o DPR. Vai aparecer no DPR irregularidade, na regra 09, se ele não passar na data do pagamento. Está sendo feito o trabalho também para atualizar os manuais, manual do parcelamento, do DPR, aquele pergunta e resposta, será em breve isso aqui. E a gente está criando outros batimentos que hoje o DPR não faz. Então, se o ente tem um plano de equacionamento por alíquota extraordinária, o sistema faz o batimento. Ele soma as duas alíquotas e calcula e gera irregularidade. Mas se hoje ele faz por aportes, não é feito o controle. O sistema não faz. E a gente vai passar a fazer agora aquele ente federativo que tem os aportes com valores pré-estabelecidos. Vai chegar a lei para a gente vai cadastrar do sistema no GESCOM, e depois ele vai comparar no DPR se de fato ele repassou. Então, isso aqui está sendo implementado nos próximos meses. E também um controle também da taxa de administração. Então, hoje, com a nova regulação, a taxa de administração ela pode ser por dentro, né, aquela situação em que o custeio total da parte patronal ele inclui a taxa de administração mais o custo normal. Hoje o sistema faz o batimento. Mas como tem a possibilidade dele fazer também aportes, ele pode ter a possibilidade de fazer aporte da taxa de administração por uma alíquota diferente da patronal, o sistema não acompanha. E a gente vai implementar essa funcionalidade também, Corrêa. Então, Corrêa, assim, a gente fez um resumo geral e a gente agora fica à disposição dos colegas aí para esclarecer as eventuais dúvidas. Muito obrigado. Aí, pessoal, fica aí livre aí, né, para perguntas, quem tiver interessado aí. Eu acho que foi uma palestra bem ilustrativa, né? É um problema, né, que existe em todos os regimes próprios, questão de repasse e parcelamento, né?
Eu acho que a maioria dos regimes tem essa situação. Então, está aberto as perguntas. Certo. Todo mundo entendeu tudo, então não tem dúvida. Miguel. Bem? Alô, Miguel. Opa. Aqui, tudo bem? Claudir. Opa, joia. Claudir de Jales. Você disse agora aí que os aportes vão ser lançados na plataforma, né? Mas assim, os aportes eles não bloqueiam o CRP. Né? Com essa nova funcionalidade, os aportes, pode ocorrer o bloqueio do CRP? Sim, essa é a ideia, porque a gente tem percebido que alguns entes federativos, para fugir justamente desse bloqueio do CRP, eles estão alterando, migrando de equacionar o déficit por alíquota suplementar para aportes pré-estabelecidos. E para fazer esse acompanhamento, a gente precisa da lei e cadastrar ali quanto é o valor que ele tem que repassar durante todo o exercício ou o valor anual. E a gente vai implementar essa funcionalidade de modo que ele verifique. Se for aportes mensais, ele vai acompanhar mensalmente, de acordo com o envio da IPR, ou se for aquela lei que é assim, olha, tem que repassar 5 milhões até dezembro. No mês de dezembro ele vai ter que comprovar, ele vai fazer o batimento de tudo que ele fez ali do longo do exercício para verificar se ele fez efetivamente o aporte integral. E aí vai gerar a irregularidade no caráter contributivo lá. O DIPR vai aparecer DIPR, caráter contributivo de consistência irregular. Aí a gente vai criar uma regra de batimento específico para aportes. Meu nome é João Henrique de São João da Boa Vista. Em relação à insuficiência também quanto à segregação de massa, também vai ser utilizado esse mesmo critério dos aportes já pré-determinado em percentual? Não, esse aí não está no foco por enquanto, né? Porque assim, o ente federativo instituidor do regime ele tem aquela obrigação de pagar os benefícios, né? Ainda que as contribuições, o repasse das contribuições não seja suficiente, ele tem essa obrigação legal de pagar insuficiência para pagar os benefícios, sob pena de atrasar o pagamento das folhas de pagamento. Então, esse por enquanto, não está sendo objeto de batimento automático. Acho que não tem mais perguntas, né? A gente agradece bastante aí o Miguel, né? Vamos ver, tem uma lá, mais uma. Alô? Tudo bem, Miguel? Eu sou Rubens, lá de Diadema. Eu queria duas questões. Uma delas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da não possibilidade de repasse de patrimônio para a cobertura dos parcelamentos. Essa, não sei se foi exatamente isso que você disse. E a outra é que, ao fazer um reparcelamento, você tem que descontar não o valor referente às parcelas já pagas, mas o valor referente à quantidade de parcelas já realizada, é isso? Exemplo, 60, paguei 20, eu tenho que fazer a próxima em 40. Não aquele valor referente às 20 que já foram pagos. É isso? Foi isso? Só para isso esclarecimento. Muito obrigado. Então, assim, o aporte de bens ele é possível para amortizar o déficit atuarial. Se eu tenho um déficit atuarial, e aí o ente pode aportar bens. Claro que tem que atender aqueles requisitos da portaria para reduzir o déficit atuarial. Tem que ser bens que tenham a viabilidade econômica, financeira, que vai gerar rendimentos para a unidade gestora. Não pode ser qualquer bem, não pode ser uma quadra esportiva, não pode ser aquele terreno que não tem... Não pode... Porque é muito comum nas auditorias verificar, o município fez a doação de cemitério, de shopping popular, de rodoviária, esse tipo de coisa, que não gera bem. Quadra esportiva, que não vai gerar rendimento. Então, tem que ser feito todo o estudo prévio, ver se, de fato, esse aporte desse bem imóveis, ele vai, de fato, tem viabilidade econômico-financeira, vai gerar rendimentos para o instituto, ou pode ser alienado e trazer recursos. Então, é possível aportes para amortizar o déficit atuarial. Agora, para pagar as contribuições devidas, não. Aquelas contribuições já vencidas ou a vencer, ele não pode simplesmente aportar bens, agora eu vou deixar de pagar as contribuições, porque ele pode deixar o RPPS totalmente mobilizado, com diversos bens sem viabilidade de transformar em recurso financeiro e deixar de pagar as contribuições. Quer dizer, para resolver o problema das contribuições não repassadas, ou ele paga integralmente, ou ele faz o parcelamento de acordo com aquelas regras, aqueles 3 acordos de parcelamento. Aí, quanto ao reparcelamento, como eu te falei anteriormente, com a emenda 103, na prática, ele vai praticamente ficar
sem ser utilizado. Em situações muito excepcionais, vai ser interessante para o ente, porque a emenda 103 ela diz o seguinte: os parcelamentos ficam limitados a 60 meses. E aí veio o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, dizendo o seguinte: se o ente já tem um termo anterior, 60, 240 ou 200 meses, se ele quer reparcelar, o limite máximo é 60. E aí tem que abater o que ele já pagou do termo original. Então, se eu tenho um termo lá de 200 meses, ele já pagou 20 parcelas, eu posso reparcelar esse termo de 200 meses, mas o limite máximo é 60. Menos do que ele já pagou, 20. Então, ele vai poder reparcelar em 40. Então, geralmente, como vai reduzir o prazo de amortização, a tendência é que o valor da parcela aumente bastante. Quer dizer, ele continua o reparcelamento, mas em situações muito excepcionais vai ser interessante para o ente federativo. E a tendência é que o valor da parcela aumente, por essa limitação da emenda 103. Muito bem. Acho que não tem mais perguntas. Então, agradeço bastante, Miguel, a sua participação aqui, foi muito ilustrativa, né? E também a gente sabe, né, que o Miguel está à disposição, tanto aqui, né, no stand aí do regime próprio da Secretaria, como também lá no local de trabalho. Então, muito obrigado também a vocês aí, tá bom?